Olá, estamos aqui para mais um podcast. Meu nome é Paulo White, eu sou nutróloga e estou com a minha equipe aqui da CBV Clínica, com a doutora Cristiane Vasconcelos, endocrinologista, a doutora Grace, nutróloga também, e a gente vai bater um pouquinho de papo aqui sobre lipedema. Gente, lipedema tá agora em voga, né? Todo mundo tá falando em lipedema, parece que é uma doença que surgiu ontem, né, Cris? E na verdade a gente já tem artigos desde 1940 que já falavam sobre lipedema, mas realmente são poucos artigos desde então, é uma doença que foi pouco falada, pouco explorada, e desde 2021 é que realmente esse assunto veio à tona e que hoje a gente tem muitos mais artigos, muita gente estudando e publicando nessa área. E agora a gente vai explicar um pouquinho para vocês, a Cris, né? Explica pra gente um pouquinho, Cris, sobre o mecanismo da doença, a fisiopatologia. Então, caracteristicamente é uma doença que envolve absurdamente mais mulheres do que homens, e são mulheres que têm a metade superior do corpo fina e a metade inferior mais avantajada. Então são aquelas mulheres de cintura fina, com coxas largas, quadril muito largo, e que são mulheres que mesmo que percam peso, essa gordura não diminui. Então são mulheres que sofrem muito. E da onde que surge essa gordura? É uma gordura diferente, que tem uma alteração no tecido que envolve ela, não é uma doença só do tecido adiposo, é uma doença do tecido conjuntivo. Então, o sistema linfático, o sistema venoso, as células de gordura estão todas sofrendo uma alteração, e essa alteração pode levar a uma morte ou uma piora da característica daquela célula de gordura que começa a liberar substâncias inflamatórias. E essa inflamação é o X da questão, porque uma vez que está liberando inflamação ali, você vai desencadeando outros processos que vão piorando o quadro. E esse adipócito, que é a célula de gordura, ele cresce. E aí vai se tornando diferente das outras partes do corpo. E com esse crescimento, né, Cris, ele vai até prejudicando também a vascularização ali da perna, né? Exato. A drenagem linfática. Ondulações, né? Que é uma coisa que a mulher tanto queixa, né? Esse aspecto, né, craquelado da pele, fala até que é o aspecto de ervilha, né, quando você pega. Uma pele mais fina, e também um quadro muito clássico, que é a questão da dor. Por esse processo inflamatório, acaba que essa mulher, com pequenos traumas, ela forma hematomas grandes, e às vezes até espontaneamente ela sente muita dor, que é uma característica clássica para o diagnóstico do lipedema, né? E a Cris falou uma coisa que é muito importante, está totalmente ligada à questão inflamatória. Então a gente sabe que o lipedema é muito associado também à obesidade, mas essa paciente muitas vezes entra num processo de emagrecimento, mas ele não se mantém, porque não é abordada a inflamação, né? Então assim, nessa mulher a gente tem que abordar o processo de emagrecimento, mas abordando também a inflamação, o intestino, que a gente sabe que está totalmente ligado na boa resposta do paciente, né, Paulinha? Faz toda a diferença. E assim, é uma coisa que é um pouco frustrante, porque muitas vezes a gente tem a paciente que está acima do peso, que perde muito peso, que aí ela imagina que o problema dela vai estar resolvido, que vai melhorar aquele aspecto, e isso não acontece, né? E como tem também aquela paciente que ela é magra, ela faz muita ginástica, ela come muito bem, e mesmo assim ela fala, doutora Paula, eu não consigo ter uma definição das minhas pernas, né? Então isso vai gerando uma angústia, e isso antes não era abordado, ela não sabia o que ela tinha. Então é muito, eu acho que é um alívio para a paciente também, quando ela entende o que está acontecendo, por que ela não está alcançando, mas que também não é um diagnóstico e pronto, você vai viver com isso. Sim. Não, nós temos muitas coisas para fazer, né? Atuação. Paulinha, eu falo assim, que o diagnóstico para paciente que passou por esse período todo, sem saber o que tinha, por que a colega, que muitas vezes tinha um quadro de obesidade, conseguia boa resposta e ela não. Então assim, quando vem o diagnóstico, é um alívio para essa paciente. Tira o carro das porque assim, ela fica com a impressão, tipo assim, de ser julgada, né? Assim, eu não dou conta, todo mundo dá conta. Será que eu não estou fazendo o suficiente, né? E não, a gente sabe que tem essa resposta inflamatória que não deixa o paciente para frente. E uma questão interessante
é que ela às vezes tem que provar para o médico que não entende sobre o lipedema de que ela faz tudo correto. Então o médico às vezes não acredita, não, ela não emagreceu o membro inferior, então ela não fez o que tinha que ser feito, não fez a dieta, não está fazendo atividade física, né? E na verdade, né, como isso não foi abordado na nossa época na faculdade, né, muitos médicos, eles realmente ignoram, né, essa doença, não sabem que ela existe. Exatamente. Então, acho que mesmo que o médico ele não queira abordar, fazer o tratamento da doença, é importante que todos os médicos conheçam para poder pegar essa paciente e referenciar para um serviço. E uma observação, assim, na nossa época, na nossa geração, não tinha esse diagnóstico. Então, assim, hoje em dia a gente pega meninas com menos de 20 anos, faz o diagnóstico e a gente sabe que ela vai responder muito bem. Mas também aquelas pessoas que, eu tenho paciente de 70 anos, que também responde muito bem. Sim. Então, assim, é valorizar mesmo o lipedema da paciente e referenciar para o médico que tem a mão de tratar, né? Exatamente. Eu acho que é legal também a gente falar aqui que uma dúvida, né, que fica, quem pode dar esse diagnóstico, né? Eu tenho que ir num vascular? Eu recebo muito essa pergunta no consultório, né? Doutora Paula, eu tenho que ir a um vascular? Não, você não tem que ir ao vascular. Quem vai dar o diagnóstico de lipedema é o médico que entende, que estuda sobre o lipedema. Uhum. A gente referencia para o vascular quando a gente acha que tem associação com linfedema, com outras doenças, varizes, insuficiência venosa, que vai precisar ser cuidada. Mas não é o vascular que vai tratar o lipedema, né? Quem vai tratar o lipedema realmente somos nós que mexemos com essa área da metabologia, né? Onde a gente vai ter que atuar nessa inflamação, ajudar essa paciente a emagrecer também, desinflamar o intestino, enfim, aí vai ser todo um processo para a gente conseguir chegar ao resultado bom. Importante a gente falar também da fisioterapia, né? Que também tem um valor. É interessante, mesmo que a paciente não tenha a alteração linfática, ela precisa de uma avaliação fisioterápica de um profissional que tenha olhar para lipedema. Porque ela melhora muito, porque às vezes tem o linfedema associado ao lipedema e ela melhora muito com a drenagem linfática ou com processos compressivos que podem melhorar, inclusive, a formação de fibrose. E muitas vezes eles podem ajudar essa paciente até do ponto de vista emocional. Porque a drenagem ali é uma forma de autocuidado para a paciente que sempre teve uma má resposta. E existem estudos mostrando que tem, com a drenagem, uma melhora, uma redução do tamanho dos membros inferiores, né? Então tem abordagens que podem melhorar muito essa paciente. Além da diminuição, o alívio da dor, né? Alívio da dor. Que elas falam assim, hoje estou ótima, ontem eu fiz drenagem. Então assim, tem a melhora do edema, mas da dor também, né? É legal a gente falar, né, que é uma doença, então, realmente prevalente nas mulheres, né? E que geralmente tem marcos, né? Que são os marcos da alteração hormonal. Então, geralmente, na puberdade, né, gente? São as fases de grandes oscilações hormonais. A menina que entrou na puberdade, a gestante, com as alterações hormonais, pode desencadear um quadro. Às vezes, a mulher na menopausa. E se a gente pensar, são marcos de alterações emocionais também, porque as oscilações hormonais predispõem a isso, né? Sim. Então é uma mulher já muito fragilizada, né? E uma coisa que a gente às vezes ouve no consultório, não, eu tenho lipedema, eu não posso fazer reposição hormonal, né? Então isso é uma questão que a gente precisa abordar individualmente. Essa mulher merece fazer uma reposição hormonal. Muitas vezes a gente usa dose mais baixa do hormônio, mas ela merece fazer uma reposição. Ela não precisa sofrer com o lipedema e a menopausa. E mais a menopausa, né? Eu acho assim, problema. Com segurança, né? Bem indicado, né? Não é uma contraindicação de jeito nenhum. O médico que está fazendo a reposição, ele ter o conhecimento da doença para que ele saiba como manejar essa paciente, né? Que está em reposição e que tem lipedema. Exatamente, porque esse tecido gorduroso que tem essa alteração, ele tem receptores diferentes para o estrogênio. Então a gente tem que mexer na paciente como um todo para que a resposta dela seja adequada. Sim, às vezes a gente, né? Às vezes não, né? Eu acho que é o principal, tratar a inflamação, né? Isso. E aí a gente vai avaliando a inflamação, melhora a dor.
né? Acho que Melhora o aspecto. A gente destacar, né, gente, a alimentação. Sim. Como é a alimentação. O pilar do tratamento, é um, né? É um dos pilares do tratamento, né? Muito importante. Então a gente tem vários estudos que mostram realmente que uma dieta low carb, às vezes até beirando uma cetogênica, mas né, a restrição do carboidrato, a paciente responde muito bem com o lipedema, né? Dá uma melhora muito grande. Reduzir ultraprocessados faz uma resposta muito significativa. Que são alimentos inflamatórios, né? Então os alimentos industrializados, eles são ricos, né, em caloria, muitas vezes em sal, em açúcar, e eles vão piorar muito o lipedema. E falar em relação à alimentação, né? As pacientes chegam às vezes com medo da restrição, né? Como que vai ser agora, porque a gente tem que restringir tudo. E a gente sabe que esse não é o caminho mesmo, né? Então, assim, a restrição inicialmente ela pode acontecer, né? É aquela conduta, restringir inicialmente, depois ir soltando a paciente para identificar mesmo a classe de alimento que inflama, né? E aí a importância do nutricionista, né? Com essa paciente. Eu acho muito legal essa abordagem multidisciplinar, que é o mais importante, né, no lipedema. Então, são vários médicos, né, várias áreas atuando, nutricionista, fisioterapeuta, o educador físico que também entenda do lipedema, nós médicos, né? Então, às vezes um psicólogo também, uma terapia, então todo mundo ali lutando para que a paciente consiga ter essa melhora. E eu acho que é interessante também que a pessoa tem que entender que ela não vai ter uma vida restrita, né? A gente, inicialmente, quando ela está muito inflamada, com muita dor, a gente pode fazer uma proposta de fazer algo um pouco mais radical no início, para que ela melhore essa dor, e depois, igual a doutora Grace falou, a gente vai adaptando. E né? assim, uma observação, quando essa paciente, ela identifica realmente o que inflama, não é um sofrimento para ela restringir. Uma libertação. É uma libertação, porque ela fala assim, não, realmente, como eu tô melhor, né? E assim, o que eu falo muito assim, mas não tem problema, um dia que tiver à vontade, a gente compensa de outro lado, né? Não, mas e elas não identificar... sofrem, porque ela já fala assim, doutora Paula, eu vi que essa semana eu piorei, mas eu já sei que no final de semana eu comi tal coisa e aquilo realmente identificar. Ter leveza, né? Ter uma leveza aí. E a questão de que tipo de atividade fazer, isso é uma pergunta que as pacientes sempre me fazem, porque anteriormente, quando se começou a estudar, sempre falavam, tem que ser hidroginástica. Porém, elas têm dificuldade de se expor, tem a questão das pernas serem muito volumosas, elas não gostarem de colocar maiô, né? Então, a gente vê que a água ela facilita o processo de drenagem significativamente, mas outras atividades também são bem-vindas. Então, a gente tem que estimular essa paciente a fazer atividade e ir progredindo aos poucos. Às vezes, o ideal seria fazer uma musculação, mas se ela começar por um pilates, ela vai ter uma excelente resposta, ela melhora a drenagem, ela melhora a vascularização naquela região. Melhora a questão inflamatória intestinal, né? Sim, faz um exercício de força, né? E assim, eu também tenho muito isso, assim, às vezes você pega uma paciente com lipedema, ela não está inflamada. E ela fala assim, mas agora eu não posso mais a musculação, porque eu fiquei sabendo que musculação... Então, é separar, individualizar o paciente, né? Gente, o mais importante que eu acho também da gente conscientizar, eu falo muito com as pacientes, que aquelas pacientes que têm só o lipedema, mas não têm o excesso de peso, ela também tem que lembrar que é importante fazer o exercício muscular de força, resistência, para que ela tenha mais músculo. Porque se ela tiver menos músculo, o metabolismo dela é mais lento, vai ficar mais lento. E aí ela vai ter facilidade para ganhar peso e ela vai passar a ter dois problemas. O lipedema e o excesso de peso. Quanto mais massa muscular, menos inflamação. Menos inflamação, menos gordura. Menos gordura. Eu acho legal a gente falar também, entrar um pouquinho no assunto dos estágios do acometimento do lipedema, porque tem características que às vezes a paciente fala assim, doutora Paula, eu fico na dúvida se é porque eu estou acima do peso ou eu tenho lipedema. Então a gente tem alguns marcos, né? O lipedema geralmente, né, quando você pega a pessoa com lipedema, ela tem aquela perna mais grossa, mas o pé é fino, né? E às vezes a gente tem também o acometimento do lipedema de braço. Então às vezes aquela pessoa que tem um corpo fininho, mas que o braço não está proporcional ao corpo, né? Tem um acúmulo de gordura no braço.
E tem também o acúmulo de gordura no abdômen, né? Então existem acometimentos diferentes, né? E estágios também da doença. E o estágio 1 é o mais difícil do diagnóstico, né? Porque é o grande desafio, porque aquela mulher às vezes treina, faz tudo e não consegue diminuir. É uma gordura bem discreta, que às vezes dá dúvida, né? Mas que tem que ser abordada também. E na verdade o diagnóstico ele é muito clínico, né? Exatamente. Então a gente conversando com o paciente e fazendo o exame físico também. Porque quando a gente faz a gente palpa a gordura do lipedema ela é diferente, ela é nodular, né? E é interessante a gente ver como que a medicina também evoluiu dos estudos, né? Hoje a gente tem medicações que atuam a nível dessa fibrose, prevenindo uma fibrose na pele e tratando a fibrose já existente, né? A gente tem medicações que melhoram o edema, a elasticidade do vaso, né? Então, assim, tem várias formas e de medicações que a gente já tinha no mercado, que de repente foram vistos benefícios, né, pelo uso delas nas pacientes com lipedema, né? Então, a metformina é uma delas. Sim, a metformina é fantástica, né? E os pacientes comentam, né? Falam assim, quando a gente consegue, então, aumentar a dose de 500 para 1 grama, às vezes o paciente fala, nossa, doutora Paula, minha perna melhorou demais, né? É uma medicação, assim, barata, né? E fácil acesso. Do tratamento do diabetes, né? E assim, segura, né? Que tem vários estudos mostrando aí, né, a segurança dela e que tem boa resposta. E ela assim, é legal a gente falar, frisar isso, não é sair, então eu vou tomar metformina, né? Vá ao médico, né? Faça o diagnóstico correto, faça um acompanhamento. E não é uma pílula mágica, não, né? E assim, não é em todas as fases, né? São vários aspectos que tem que ser. É alimentação, é desinflamar, é entrar com medicação, tratar o intestino. Exercício. Então, E quando o lipedema está associado com a obesidade, às vezes, dependendo da medicação que você vai usar, você vai ter uma resposta melhor, né? E o grande diferencial, porque é difícil às vezes o lipedema é tão significativo que é difícil você falar, não, aquela paciente tem só lipedema. Então, um ponto interessante é avaliar o tamanho da circunferência abdominal dessa paciente e lançar a mão, lançar a mão de medicações que podem atuar na obesidade e diminuir o lipedema ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Porque quando ela perder peso, vai ficar mais fácil da gente identificar o lipedema, né? Mas como a gente já vai também estar diminuindo a inflamação, porque o tecido gorduroso é um tecido inflamatório, ela já vai ter uma melhora importante do lipedema junto, né? Em relação à dificuldade do diagnóstico, para quem não tem o olhar de enxergar o lipedema, né? Eu mesma eu tenho uma experiência grande com indicação de paciente para cirurgia bariátrica. E essa paciente em especial chegou no meu consultório um IMC muito alto, mas tinha uma concentração de gordura em membros inferiores e eu encaminhei ela para a cirurgia. A minha sorte é que o cirurgião era muito cauteloso e falou, você não vai ter uma boa resposta. E ela voltou para mim para um tratamento clínico. E aí que me deu o clique de que ela poderia ter lipedema e aí eu comecei a estudar isso. E hoje ela teve uma resposta muito legal, uma perda de peso significativa, com uma perda de gordura de membros inferiores significativa. Então daí a importância da gente ter o olhar e a sensibilidade, porque se eu mando uma paciente dessa para a cirurgia bariátrica, ela vai perder mais gordura na metade superior, vai perder face e o lipedema vai resolver. E vai aumentar a insatisfação da paciente. E assim, a gente sabe hoje em dia também, né, que tem colegas médicos especialistas na abordagem cirúrgica também da paciente. Que eu acho que é importante também, né? A paciente, às vezes, né, primeiro aquela fase mesmo clínica, mas chega uma hora muita flacidez, né? Então, assim, uma abordagem ali, dependendo do paciente, também a gente vê boa resposta. Na verdade, assim, sobre a lipoaspiração, né? Que a lipoaspiração do lipedema, ela é uma lipoaspiração bem diferente da tradicional. Então tem que realmente procurar um médico que seja especialista nessa área. E o mais importante, primeiro tem que passar pela parte clínica. Ela tem que estar preparada. Desinflamada. Existe o melhor momento. Existe o momento certo para você ter uma boa resposta, né? Sim. É isso, gente. Acho que então
encerramos aqui o nosso bate-papo com vocês sobre lipedema e depois a gente volta aqui com outro tema. Obrigada, Um Grace. abraço. Obrigada, Grace. Que isso, foi um prazer.